Chegamos aqui para a live das 5. Só para você ficar ligado, eu tenho feito uma série de lives falando sobre dicas e histórias de como vir morar nos Estados Unidos. Você olha lá no Instagram TV, você vai ver que tem já 2 capítulos, hoje vamos ter o terceiro. Estou aqui esperando o meu convidado chegar lá no IGTV. Né? Enquanto você está aí vendo, vai lá, vai no meu perfil e dá um segue. Me segue aí no meu perfil, pô. Quebra o galho aí, dá uma moral, né? Você passa a seguir a gente aqui no perfil. Aí você vai poder mandar perguntas. Falando em perguntas, se você for lá no meu perfil, tem um link. Você clica no link e ele vai te levar para uma página onde você pode fazer perguntas para o próximo live. Né? Você tem perguntas para fazer de como morar nos Estados Unidos? Aproveita essa chance, vai lá, coloca a sua pergunta que a gente vai procurar responder da próxima vez. O meu convidado está chegando aqui, tá? Francisco Pessoa, meu grande amigo rubro-negro Francisco Pessoa. Eu vou convidar o Francisco para entrar aqui. E Francisco Pessoa, invite Francisco Pessoa. Olá, Francisco, faça força, com força, vem chegando, vem chegando. Tô waiting, chegou, tá chegando, Olá, chegou! Douglas, e aí? E aí a seleção do Flamengo, como é que tá? Rapaz, a gente tem um grupo aqui de torcida do Flamengo aqui no WhatsApp, né? E falaram agora que Bruno Henrique e Vitinho podem jogar amanhã. Já saíram os 3 do grupo. Falei assim, pô, não sei se é notícia boa ou notícia ruim. A coisa tá difícil lá. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Não, você era a pessoa que não pode faltar. Eu estou fazendo uma série para responder as pessoas. Oi, Flávia está aí. Hello, Flávia Duray. E Flavinha, a gente está respondendo as pessoas perguntas que elas têm feito de como vir morar nos Estados Unidos. A primeira semana quem teve com a gente aqui foi a Luciana. A Luciana falou sobre como é que chega, como é que aluga, o que pode fazer, etc. e tal. Aí depois teve o Abel Fiorotti, que veio falar sobre crédito, como pode ter crédito, como é que é eu vi um atenção para pedacinho, crédito. eu vi aí depois que tocou meu telefone, eu estava vendo, interessante. Então, a gente só, na realidade, eu só estou botando gente que é Flamengo, só entra flamenguista É nessa lógico, live. é lógico. Eu tenho que fazer a seleção natural da espécie. Aí hoje eu falei assim, poxa, o Francisco, cara, porque com dicas, o pessoal. Na realidade, Francisco, quem está vendo essas lives aí, né? Aliás, já falei, você pode ir lá no meu perfil, clica no link, você vai ser levado para uma página onde você pode botar sua pergunta que a gente vai responder numa live daqui a pouco, de outra vez, entendeu? Se você tiver mais perguntas, você coloca lá. Essa live é para gente que está lá, que o pessoal já se apurrinhou com o Brasil, está chateado, quer mudar de vida. Cada época tem um motivo que chateia, né? E sempre a economia, né? É uma coisa que pesa, né? O Brasil, né? E agora também política. Flavinha, não, nós não vamos falar sobre SBA aqui. Nós vamos falar só para quem não mora nos Estados Unidos. É gente que quer vir para os Estados Unidos. Entendeu? Então isso a gente pode fazer até uma outra live, mas agora nós vamos falar a história do brasileiro. Então é o seguinte, primeira pergunta. Aliás, antes da primeira pergunta, vai aí, segue meu canal aqui no Instagram, segue o do Francisco para ficar observando notícias e recebendo informações. Eu já vi aí a pergunta do SBA. Não rola, não rola. Aqui é pergunta para quem está fora. Francisco, você está aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Quando alguém que está começando a planejar para vir morar nos Estados Unidos e faz aquela visita de cortesia aos Estados Unidos para planejar e bate no teu escritório, quais são as perguntas mais frequentes que eles fazem? Em julho, dia 21 de julho, eu completei 30 anos nos Estados Unidos. A Business Choice Escritório já tem 24 anos, né? As perguntas mais comuns são
como é que faz para abrir um negócio, né? Como é que você faz para abrir um negócio? Se você... Então Aí vamos tem lá, aquela responder essa situação. primeira. Bom, a gente tem que botar aí uma coisa que não é da minha área, mas é imigração, né? Se a Sim, sim, pessoa, sim. Eu vou trazer um ela advogado tá, aqui para falar depois sobre isso. isso, ela está vindo com visto de turismo, aí enquanto ela está aqui sem ela ainda, sem ela vamos dizer assim, né? é, não pode trabalhar, é turista, não pode trabalhar, mas ela pode, é o B1, B2, né, que a gente fala, ela pode vir e estudar oportunidade de negócio. E a pessoa, na verdade, ela não precisa nem estar aqui presente fisicamente para abrir um negócio nos Estados Unidos. Muita gente não sabe disso. Nós Quer abrimos dizer que empresas. eu posso estar no Brasil, ligar para você e abrir minha firma aqui nos Estados Unidos para começar minha vida. Sim. Eu sei que o brasileiro gosta muito do WhatsApp, né? O brasileiro não vive sem o WhatsApp, né? E uma das coisas que diferencia, né? Nós não temos aqui a facilidade que eles têm, né? De usar o WhatsApp, todo mundo atende toda hora, né? Nós temos uma, vamos dizer, você sabe no seu business, o nosso staff, os nossos funcionários, a nossa equipe, né? Eu acho que no Brasil você podia dobrar, né, para os padrões do Brasil. Eu sei disso porque contador amigo meu tem um escritório grande no Brasil. Ele basicamente, você não trabalha, cara, você só fica no WhatsApp, né, coordenando as coisas. É. Então, as coisas não são bem assim. Mas você, por exemplo, você podia estar na Índia ou na China, ser brasileiro, nos contactar. Lógico, nós temos o WhatsApp, o acesso, só para isso, mas com hora marcada, né? Com um conference call, como a gente fala aqui, uma conferência telefônica. Mas você podia estar na China, você podia estar no Japão, e você passar um e-mail, e nós vamos responder as suas perguntas básicas, você vai mandar a sua informação por scan, né? Pela internet. E a gente abre a sua empresa sem você estar aqui. A única coisa que você não vai poder fazer, obviamente, né? É abrir a conta bancária, você vai ter que estar presente. Não é verdade? Ou então tem que ter Então, quer alguém. dizer, um brasileiro, dentro do processo de planejamento nos Estados Unidos, claro que a gente tem todas as outras etapas, a visto, essas coisas todas, mas Lógico, ele pode abrir a firma. Ele pode abrir a firma dele, então. pode abrir a firma, é muito básico que você precisa, é basicamente o passaporte, a cópia do passaporte. Não necessariamente ele tem que tirar um número para imposto, que é o ITIN, né? É o Individual Taxpayer Identification. É um número para estrangeiro fazer imposto. Não necessariamente precisa isso logo de início. Vai precisar depois. Talvez, provavelmente sim, vai precisar depois, à medida que o negócio andar. E aí é um pouquinho mais complicado, porque ele tem que ter um passaporte, a cópia do passaporte autenticado pelo... Isso é uma coisa que dá problema pra caramba. O passaporte tem que ser autenticado pelo órgão emissor, que é a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal disse que não autentica o passaporte. Então o cara tem que ser pelo consulado. Se o cara está aqui, ele vai no consulado e autentica, né? Tirando esse negócio de coronavírus. Mas fora isso, tem o... Você ouviu falar no Tratado de Haia? Não. O Tratado de Haia Conta aí. foram vários países que fizeram um acordo para haver com essa economia mundial, né, a aceitação de documentos internacionais. Então, o notário no Brasil, se ele for um tabelião notário, ele tem que se credenciar para fazer parte do Tratado de Haia, que tem Brasil, Estados Unidos e outros países. Então, supostamente, seria a maneira mais fácil ele notarizar e mandar esse documento original para cá, também sem ter que estar aqui, né, nesse caso aí, e ele pode pegar um número para fazer imposto, que é uma próxima etapa. Mas para a empresa começar a funcionar, eu acho que o mais atrapalha aí é o fato da conta bancária. Tudo pode ser feito via internet, mas a conta bancária ele teria que estar presente. Ou então ter uma pessoa que fosse registrada na firma, né? Que tivesse lá no Sambis. O pessoal vai saber o que é Sambis, mas se entrar aí, sambis.com, onde se registram as empresas no estado da Flórida. E aí, se tiver lá o Douglas e a firma do Francisco, ele vai no banco, olha, está aqui, quero abrir mais uma conta para o mundo empresarial Heiser. Qualquer coisa assim, né? Mas esse papo é o seguinte, é para poder a pessoa estar tendo essa noção, mas não quer dizer que isso é a melhor opção, né? Se você vai montar um negócio, você tem que sentar com o Francisco, bater um papo com ele, porque ele vai te dar um montão de opções. Francisco,
eu quero abrir uma firma. Ele vai, quais esses modelos de firma que alguém pode abrir aqui nos Estados Unidos? Essa parte é complexa e ela demorada, é complexa. É muito importante, né? Você falou uma coisa que é muito importante. Tirando as outras coisas, quer dizer, uma coisa é você saber, bom, eu já tenho tudo que eu preciso saber, eu já tenho um plano de negócios, né? O business plan. E acho que o melhor conselho que eu poderia dar para alguém que quer chegar aqui e abrir um business é, primeiro, fazer uma lavagem cerebral do Brasil, não é verdade? Porque não tem nada a ver. Boa dica, boa dica. Fazer uma lavagem cerebral. Todo mundo acha que porque o Brasil realmente... Nós temos que nos virar, temos aquela coisa de que, né, o brasileiro ele tem aquela visão que não é assim, né? Como às vezes você tem, não vou nem dizer se é americano, se é alemão, seja lá o quê, e de que ele resolve tudo. Mas ele, quando chega aqui, ele quebra a cara. Porque as coisas não são como é no Brasil. Então ele pensa assim, bom, eu que no brasileiro, que já passei não sei quantas crises, isso e aquilo, um país como esse, organizado, tudo certinho, maravilhoso, não vai ser problema nenhum. Então, faz a lavagem cerebral, aí vai dar aquela tentação. O cara, não, pô, eu tenho não sei quantas franquias, o cara, quanto melhor ele for que ele se achar empresário, pior ele vai fazer aqui. Segundo, pensa bem, você aqui, já tantos anos aqui, se nós vamos pensar o contrário, se nós formos voltar para o Brasil, né, para abrir um negócio no Brasil e morar lá, cara, eu ia ter que passar, não sei exatamente qual o tempo, mas eu ia ter que passar um bocado de tempo para me readaptar, reaprender como funcionam as coisas atualmente no Brasil, né? Então, essa é a segunda... tem que ter uma fase de adaptação. É muito difícil o cara chegar aqui, pode até dar certo, mas se ele tiver uma visão, tiver um plano, tiver assessoria, né? Pessoas assim, como é que vai ser meu advertising? Vai procurar a Raizo, que vai... marketing. Ele vai procurar o contador, ele vai formar uma equipe, mas ele não tem a vivência, ele não tem experiência de viver aqui, né? Posso falar uma coisa? Eu me lembro... Segura esse raciocínio. Sabe uma coisa que o pessoal fala? Às vezes a pessoa ainda tem essa visão. Hoje em dia o mundo é o e-commerce, né? A internet é tudo, é online, é Amazon e vai por aí. Mas tem gente que ainda tem aquela visão de que, sabe o negócio do ponto que você tem lá em Niterói? Eu vou comprar esse ponto. Ali passam não sei quantas pessoas por dia e o cara... E tem gente que vende ponto aqui, né? Exatamente. Aí eu vou comprar esse ponto aqui, daqui eu, pronto, já me fiz. Não é assim. Vai lá, você ia falar um negócio aí. Eu ia falar o seguinte, eu me lembro quando eu mudei para cá, cara, eu tive alguns choques, assim, eu tive empresa no Brasil minha vida toda. Aliás, eu acho que eu nasci atrás de um balcão. Eu tenho até que fazer essa pesquisa. E aí, a primeira coisa que o cara falou assim, eu preciso ter nota fiscal para poder dar para os meus clientes. Aí o cara, só fazer o invoice. Eu disse, mas vem cá, mas aonde que eu pego autorização para nota fiscal? Eu quero saber se me indica alguém que imprime. Aí a pessoa demorou para me entender, falou assim, como é que você está falando? Não, porque eu tinha atacado no Brasil, então eu tinha ido à Secretaria de Fazenda, pegar autorização e imprimir, aqui não tem. Outra coisa que me impressionou, cara, é o do Correio. Gente, que absurdo! Eu boto a carta do Correio aqui, não, mas isso aqui é um documento importante. E daí, qual é o problema? Bota aí na caixa do Correio. Eu falei, não, eu tenho que entregar na mão de alguém. E cheque também, naquela época era cheque, né? Hoje em dia é tudo online, mas você mandava o cheque assim sem problema nenhum, né? Podia ser manda o cheque, bora do cheque. O cheque voou, o cheque foi para lá. Mas cadê o recibo? Não tem recibo, o cheque é o recibo. Então, o cara, recibo, você é meu amigo empresário. Né? Então, meu amigo empresário brasileiro, tu não sabe nada, colega. Você vai chegar aqui, você vai ter que... Muita coisa boa, né? Muita coisa que não é burocrático como é no Brasil, né? O que mais eu uso aqui na minha vida de negócio do Brasil é a vivência, a experiência e o conhecimento que a gente adquiriu no Brasil. Mas isso não quer dizer que me serve como aconselhamento, né? Serve para eu poder olhar e falar assim, não, pode ser que aconteça, mas não é igual, não é igual. O pessoal imagina, por exemplo, o cara não consegue entender que se eu monto uma firma para ele em algumas horas. Né? Falando nisso, o pessoal do Brasil é um pouco mais demorado, né?
A gente abre, É, né? Mas é um pouco mais demora porque eles não têm número de imposto, como eu falei, não tem social nem tem number. Então, é um processo que eu falo essa palavra de dia que o pessoal assim, o quê? Eu faço? Tem que passar por fax. Como é que fala no Brasil? No nosso carioca vai falar fax. Tem gente que eu falei são anos, aí eu falei, o quê? Que é isso? Existe fax? Existe. Tem umas coisas que ainda são de idade da pedra, que você passa o negócio pelo fax e vai para lá, mas dá certo, no processo, na maioria das vezes dá certo. Né? Agora, mas os tipos de empresa, voltar lá os tipos de empresa. Quantos tipos de empresas cara, eles existem? vão dar um nome. Lá no Brasil eu aprendi que tem uma nova agora, que é, de repente nem nova, tal de EIREI, tem uns, que antigamente era limitada, né? E Essa era eu já sei uma, até o que é. É uma LLC de um dono só. não sei tanto Não, o que eu é, não sei então. exatamente, que as siglas confundem um pouco, mas eu vou falar o tipo de empresa que tem aqui, mas a maioria das empresas no Brasil é aquela limitada, né? Que tem, a maioria é um dono só, mas ele tem 1% que é de alguém. Porque para ser uma limitada, tem que ser como o que quer dizer limitada? É uma sociedade limitada, tem mais de uma pessoa, tem que ter um sócio, não é verdade? Então tem 1%. E aqui a gente tem um LLC, que é um Limited Liability Company, não Corporation Company, que nós podemos ter 2 ou 10, sei lá quantos sócios, né? Que são, se você tiver, aí tem um problema, se você quer ter uma LLC e só tem um dono, aí você passa a ser um single member LLC, que single quer dizer solteiro, uma pessoa só. E me parece que no Brasil esse tipo de empresa foi criada já há muitos anos já. A não ser que você esteja falando uma outra coisa, um outro tipo de empresa que criaram agora. Não Né? sei, pode ter sido há muitos anos, eu aprendi pouco tempo. Agora, deixa eu falar uma coisa, eu vou falar as empresas, eu já alinhei aqui a LLC. Tá? Você sabe que esse negócio das coisas aqui serem simples, e é lógico, quando tem auditoria, né, o leão, como a gente fala, né, quando ele pega, pega mesmo, né? Que é o Uncle Sam, né, que no Brasil é o leão, né? Então, o negócio é sério, mas as coisas são muito mais simples. Isso me dá problema, como já deu várias vezes, do cliente ele achar que tem alguma coisa errada porque ele não está vendo a burocracia. Como você falou, a nota fiscal, mas o brasileiro fala muito assim, né? Eu perdi isso. Como assim? Não, é assim. Mas como assim? É porque é assim. Esquece, né? É lavagem cerebral. É assim, mas não tem que ter a nota, sei lá e tal. Diga-se de passagem, há uns 10 anos eu acho que a gente está ficando mais experiente rápido, né? Porque parece que 10 anos era anteontem. E o Brasil Velocidade da luz. o Brasil criou. Ainda bem que agora, né, como é que é aquele negócio que a gente vai viver até os 200, né? Que os new 40s, new 50s e tal. Então, eles criaram um sistema super tecnológico e amarrado. E nesse ponto, os Estados Unidos, vamos dizer assim, ficou para trás, não tem esse controle. Tudo lá é controlado. Qualquer pagamento que você faz tem um negócio, você tem que ter realmente a nota fiscal e tem que declarar para quem pagou, né? Não é só quem recebeu e tudo mais. Isso aqui quiseram fazer uma coisa meio parecida. O pessoal vai voar agora, que a gente fala 1099, 1099, né? Que eles queriam fazer um negócio que, eu tinha que dar 1099 minha empresa para qualquer empresa. Se eu fosse lá no Office Depot, né? Ou no Walmart, se eu comprasse do Walmart, eu tinha que fazer um 1099. Mas, anyway, voltando aqui esse negócio complica, já teve cliente chegar e, tipo assim, meio que criar um caso, não, eu vou procurar outro contador, tem alguma coisa errada. Não é possível que seja tão simples assim. Né? Aí você chega naquele negócio e fala, gente, a pessoa me manda aí no final do ano, esse pessoal que vem para cá os primeiros anos, o cliente falou assim para mim, mas quanto é que é a sua mensalidade? Minha empresa está começando, não tem nada ainda, sou eu, não sei o que ela fala, meu amigo, a sua empresa tem que cobrar 3 vezes mais, porque até você aprender como é que as coisas funcionam, vai custar. Porque isso é um aprendizado. O cara no segundo ano, quer dizer que eu não preciso mandar 1 quilo de documento? Não. Você põe no papel que foi que você gastou. Eu não estou te auditando, não estou te fazendo auditoria. Agora, peraí. É bom você não mentir para o teu contador, para o teu médico, né? Não é assim que a gente fala, teu advogado. Então você vai cavar a sua própria cova. Mas eu não tenho que anexar isso tudo aqui e mandar lá para a Receita. Os caras processam.
É um computador que processa aquilo. Mas vamos lá, respondendo a tua pergunta. Isso é outra história também. O contador, né? No Brasil, o contador você paga mensal para ele fazer as coisas e parará, parará. Ele vem para cá, para essa cultura. Hoje eu estive falando com uma outra pessoa que é o seguinte, que as pessoas, por exemplo, a primeira firma que eu montei, o contador, muito gente boa, um cara sensacional, ele me preparou um monte de papel. Um monte de papel. Por quê? Porque, de alguma maneira, com a experiência que ele tinha, ele sabia que o brasileiro ia gostar de ver aquele monte de papel. Aí eu recebi artigos de constituição da empresa, ações da empresa, aquele kit que vende. Tá bom. A segunda empresa que eu abri, eu acho que foi com você já. Não. Você não me deu nada. Você não me deu nada. Aí eu falei, porra é essa? Tá faltando alguma coisa aqui. Cadê aquele montão de papel? Não, isso você compra se quiser. Olha, não é possível que o primeiro... Entende? Então tem o contador que cobra mensalidade. Já que o cara quer pagar, você recebe. O cara vai lá e paga. Não, o senhor tem que pagar mensalidade. E o cara não faz nada, né? Cara, você falou uma coisa muito certa aí. Eu tô no meu home office, né? Mas o que você está falando é que ele é um livro bonito, né? Tem as ações. Lindo! Tem até hoje guardado aquilo, orgulho. É o corporate book, né? Você sabe quantas vezes você vai usar aquilo? Nunca! Eu acho que eu nunca usei, né? Eu tenho 20 anos, nunca usei, tá guardado, é lindo. Aí a gente parou de oferecer aquilo, porque aquilo ali é uma coisa que o cara tá pagando para nada. Eu falei, se fosse um dia você precisar, você vai ali na esquina, online na esquina, você pega online, no dia seguinte está na sua casa, e você preenche aquela porcaria, não é? Agora... E eu fiquei orgulhoso, eu falei assim, cara, olha só como é que esse país é organizado. Aqui eu tenho que botar aqui as assembleias da reunião da diretoria, escrever tudo isso aqui. Uau, que coisa, aquela caixa bonita. Você é presidente, você é presidente. Sou presidente. Até as ações da companhia, linda, aquele papel lindo, o nome da minha agora, Heiser Corporation. Nossa, mas no final das contas, as pessoas parece que querem que a gente transformar a burocracia que vivia no Brasil para cá, né? Eles ficam felizes com isso. Você sente isso também? Eu acho que é mais uma questão de cultura. É difícil você realmente... Você sabe quantos anos, né, os primeiros anos, você foi se adaptando, não é? Então, o problema é que se o cara já vem com a intenção que ele quer abrir um business, ele não teve esse tempo que eu falei de, não, peraí, eu vou morar lá primeiro um tempo e aí eu vou ver como é que as coisas são. É muito difícil você tem que reeducar. O brasileiro... Mas aí vamos voltar à parte que eu te interrompi. Tá. Você estava falando das companhias. A LLC... Você tem o corporation, que é uma corporação, o pessoal fala, né? E você tem um LLC, e você tem, eles chamam, né, é bonito o nome, né, fancy, como é que fala? Fancy em português? Um sole proprietorship. Sole proprietorship. Né? Parece até que não. Sole, né? Eu quero essa ter um nome mais bonito. Essa é mais cara, né? Sole é só um que é você mesmo. Então, essa companhia, na verdade, não é nada. Você pode ter lá no teu nome, ou você pode fazer... Então, são três que eu falei. Corporation, LLC e um sole proprietorship, que é você não ter nada e você usa o próprio social. Vamos dizer, para o pessoal do Brasil analisar o seu CPF. Você trabalha com o seu CPF. Se você quiser, você pode tirar um CGC, que é o Federal ID da empresa, e você pode também... fazer uma, como é que fala? Um nome fictício, que aqui a gente chama de DBA, né? Doing Business As, ok? Essa é mais simples. A grande desvantagem dela é que ela não tem proteção jurídica nenhuma. As outras duas, elas funcionam como um escudo. Ou seja, se eu abrir um negócio e acontecer alguma coisa com o negócio, eu posso levar uma ação legal e os meus bens, Francisco Pessoa, estão em risco. Porque está tudo misturado. Eu não tenho uma empresa separada para fazer isso. Já as outras duas, que é uma coisa bem importante, é a LLC e a Corporation, você tem um escudo legal
que se você não fizer intencionalmente, né, ou seja, cometer uma fraude, se houver alguma ação, por um motivo ou por outro, seja com mérito ou sem mérito, eu tenho uma proteção. Os meus bens pessoais são meus bens pessoais, o que a empresa tem é o que a empresa tem. Então, a princípio, que eu não vou entrar nessa parte, você vai chamar um advogado, né? Vai falar sobre migração e vai falar um básico dessa parte. Se você tiver, se eu tenho 4 empresas, uma empresa de, vamos dizer, administração de imóveis, seja lá o quê, e acontecer alguma coisa naquela empresa, a minha empresa de imposto, contabilidade ou de turismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A não ser que eu intencionalmente eu tenha feito algum esquema, vamos dizer, alguma coisa assim, já intencionalmente. Que aí você perde o seu escudo, né? Juridicamente, perante a lei. Ok, sabe uma coisa que é importante você falar aqui? As pessoas... Vai lá, você que está falando. Cara, tem coisas que são sensacionais, mas que você tem que saber usar muito bem e que são também perigosas. O pessoal vai associar isso, né? Você já ouviu falar, por exemplo, no Dr. Google? Sim, famoso. Famoso Dr. Google, né? Pô, o cara é um gênio. Você põe ali, você diz o que está sentindo, aí o cara está se medicando, daqui a pouco ele já está, né? É uma inconsequência muito grande, é um risco, não sei o que lá e tal. E isso funciona para tudo. Desde que tem o Google, tem a internet, o cara vai lá e ele põe LLC. É bom para quê? É ruim para quê? E tem os caras que põem em inglês. Tem um cara que chegou aqui, eu não vou falar nome, não vou citar nada, mas eu não sei se você já viu isso. O cara chegou aqui, tem... eu acho que um tempo razoável para você estar aqui, você tem que ter uns 5 anos morando aqui, né? Uns 4, pelo menos, alguma coisa assim. Aí o cara acabou de chegar, 1 ano, 2, ele já tá dando consulta, cara, pela internet, né? Ele tá falando, isso aqui é assim, isso aqui é assim, não sei o que lá. Aí fala uma opção de besteira. E o pessoal pegou no link que ele entrou no computador dele, ele pegou a opção de besteira, ele botou que aquilo ali realmente é o melhor que tem e acabou. Então as coisas não são assim. Agora eu lhe pergunto, esse negócio do tipo de estrutura, ele vai variar do tipo de negócio, ele vai variar das intenções dos donos ou do dono, a situação dele migratória, né? Se ele vai vir para cá com visto, ou em breve ele vai pegar, vai variar a opção de coisa. Até para o americano, se você pensar bem, não é a mesma coisa. O que eu pego? Pego um LLC, né? Hoje você tem tudo ali, não sei o que lá. E a coisa que acontece mais comum aqui, o cara vai online, ele mesmo abre a própria empresa. Já vi muito disso. O cara chegou ontem e já está abrindo a firma direto, não tem não. Aí eu não sei assim se a gente pode falar, porque eu não sei as regras, eu não vou falar. Tem uma empresa grande que eu não sei do quanto é lugar, que você tem o seu próprio advogado, não sei o quê. Tudo bem, tem umas coisas que eu acho válido. O cara tem ele quer saber algumas coisas que são básicas, daí para frente ele pode pegar eles ou não. Mas é a mesma coisa que você pegar, lembra das páginas amarelas? Né? É aquilo ali, né? Você pegou, você não tem referência nenhuma, você não sabe nada. Então o cara abre a empresa, mas no final era para ser melhor que fosse um corporation, ele abriu um LLC. Era para pegar uma aplicação tal que ele tinha que preencher, eles não fizeram. E o cara faz o negócio mal feito. E depois é muito mais caro para consertar, certo? Mas eu diria, a comparação que eu tenho que fazer, pessoal, todo mundo vai associar é o seguinte. Você está, vamos dizer que agora estamos conversando aqui, você está com dor de estômago, ok? Você jogou aqui a mensagem, estou com dor de estômago. Primeiro que nós não estamos na mesma sala, né? Aí eu vou chegar para você e vou te dar o meu remédio para enxaqueca. Você vai tomar para dor de estômago remédio para enxaqueca? Não, né? Cada caso é um caso, não é isso? Então é o mesmo tipo de empresa. A impressão digital, você imagina que coisa fantástica? A população do mundo hoje, quantos bilhões? 7? Sei lá. Gente cara. abessa. Você já imaginou a coisa de Deus que todas elas são diferentes? Até hoje eu não consigo ter esse conceito. Mas eu acho que quando tiver assim uma coisa que está quase dando match, igual fazer aquele negócio do FBI, né? Aí então uma coisinha diferente. Então é isso. Quais são as suas intenções? Tudo é diferente. Se você vem para cá como estrangeiro, você pode tanto ter uma corporação como uma LLC. A corporação tem 2 tipos. O corporation tem um S corporation, que você sabe muito bem, que se chama um small business. Ela é para pequenos negócios, mas não necessariamente que vai ser um negócio muito pequeno. Você pode ter 120 sócios, você pode ter faturamentos de milhões e milhões de dólares, mas você tem que ser residente. Você tem que ter residente legal, ok?
Então você já elimina isso para o estrangeiro. Então você tem o que a gente chama o corporation, que é um C corporation, que é o normal. Esse anúncio, eu estou tentando simplificar, isso aí é uma coisa bem extensiva. Esse Sim, mas isso é só uma geral para o pessoal ver. Que a segunda parte do programa, da nossa live aqui, eu quero falar do cidadão que não quer abrir empresa. O cara que chega aqui. Tá, Então, vamos lá. Tá certo. Então você tem o LLC, que a única diferença que tem, isso se ela é um dono só, que é aquele tipo que eu estava falando que tem no Brasil, que é esse LLC de um dono só, que é o que a gente não recomenda. Por quê? Ele tem a proteção legal, só vou simplificar, mas ele é como fosse aquele sole proprietorship, que o cara não fez nada. Com a diferença que tem a proteção legal. Só que, na hora que vai fazer o imposto, se a empresa começa a crescer, então você põe num imposto simples, uma empresa já de certo tamanho, você tem mais chance de auditoria, de cair na malha fina, como o pessoal fala, entendeu? As coisas não funcionam bem. E também para efeito de imposto. Eu não vou entrar em detalhe de imposto. O que custa e o que não custa, tá? Ok? Mas isso aí eu acho ruim. Então vamos finalizar, vamos simplificar e ficar com duas só. Ou você abre uma corporation, uma corporação, ou você abre uma LLC. Tá? A corporation, agora o imposto desde 2018 é uma mudança grande, né? Para incentivar, segundo o governo, os business e as corporations, elas tiveram uma redução, né? Que elas eram taxadas de 0, né, a 35%. E agora é até 21%, ok? Tá? A corporation é uma estrutura independente. Ela fez tantos milhares de dólares, você vai ali na tabela, você calcula, a empresa paga o imposto dependendo do estado. Na Flórida a gente tem imposto estadual para esse tipo de empresa, tem uma isenção até de $50 mil, sem entrar em detalhes, mas aí tem cada estado vai ter uma taxação estadual, né? A Flórida, a gente não tem isso pessoa física, mas tem pessoa jurídica, ok? Então, qual a desvantagem dessa empresa? Falando de uma maneira bem simples. O Douglas abriu essa empresa e a empresa fez $100 mil já de lucro e ele quer tirar esse dinheiro. Como é que ele faz? Eu falei, é fazer um cheque pro Douglas, né? Depositar na conta pessoa física dele. Ele faz o que ele quiser, ou se o cara não está aqui, ou vai mandar para o Brasil, whatever. A empresa, desde que fez os $100 mil, ela vai pagar esses 20%, vou botar 20%. Vai pagar, e a gente está na faixa de mais de 15%, não vou entrar em número, $15 mil. Bom, $15 mil, tudo bem, tá razoável, fez 100, sobrou 85. Agora o Douglas quer tirar o dinheiro, na hora que ele fizer o cheque para ele está tirando dividendos da empresa. Nesse tipo de estrutura, o dividendos é taxado na pessoa física. Aí o Douglas vai pagar, que agora é baixo, né? O ganho de capital que tem no Brasil e os dividendos eles estão limitados, já foi muito mais, né? Então ele vai pagar mais 15%, então ele vai pagar 30% para tirar o próprio dinheiro que a empresa já pagou. É o que o brasileiro sabe disso, se ele fez alguma pesquisa, que é o double taxation, a taxação dobrada, ok? Tirando isso, é uma estrutura relativamente simples, o cara pode ser estrangeiro, a empresa fez, ela pagou, entendeu? E tem essa desvantagem. Aí você tem o LLC. Tá? Aqui não importa se fosse o Douglas Francisco ou mais 2, né? Cada um vai ter uma percentagem. Toda vez que você tem um estrangeiro, você tem requerimentos especiais de formulários que tem que ser feito. Por isso que é muito bom você procurar um contador capacitado, tá? Eu não estou falando isso para me promover ou para desmerecer ninguém. Mas tem tantos contadores, pode ser americanos, ou pode ser brasileiros, que não estão muito familiarizados com essa parte de taxação internacional. Esse formulário aqui, quando você faz, tá? Se o Douglas tem mais 50% de ações e o Francisco tem uma quantidade de ações consideráveis, ok? Você tem que preencher um formulário. Aí você diz onde é que o Douglas mora no Brasil, o endereço dele no Brasil, ou se ele está em transição, seja lá o quê. E esse formulário é para controlar se o Douglas tem empresa lá que faz a mesma coisa que aqui. Se houve, né, transferências ou de mercadoria, de inventário. Inventário é outra coisa no Brasil. Eu falo inventório aqui. Estoque, desculpa.
né? Estoque, Às vezes a gente troca, estoque. se tem estoque, se você está me dando um estoque com preço diferenciado, né? Esse tipo de coisa, e você acaba controlando o lucro. Esse formulário, para você ter uma ideia, se você não fizer ou fizer corretamente, eu defendi uma auditoria há pouco tempo que a situação era essa. Ou estavam mal feitos ou não tinham feitos. Era US$ 10.000. Você acredita? US$ 10.000 com formulário de multa. Tá? Então, nessa situação, o cara estava sujeito a US$ 40.000 de multa. Por falta de uma má orientação. Né? Por falta de orientação. E a gente pega caso assim, ó, o formulário não está aqui, você tem que explicar, olha, a gente vai começar a acertar. Tá, voltando para a LLC. Você tem... que eu quero falar da pessoa física ainda. Não, você tem LLC, você tem flexibilidades que são boas, tá? Mas ela dificulta um pouco quando você é estrangeiro. O negócio da LLC com a corporation aqui, se nós vamos fazer uma sociedade que você é um investidor, eu sou, vamos dizer assim, vou gerenciar e tem alguém que vai trabalhar, que vai estar lá no dia a dia, a gente estipula a regra que a gente quer. Tipo, você nos 3 primeiros anos não vai ter lucro, vamos dizer, não vamos declarar lucro para você, então você não vai pagar imposto, você só está investindo. Ela é muito flexível nesse sentido, já o corporation não, tá? Só que queria lembrar isso. O LLC, quando você tem um dono estrangeiro, você tem que fazer outros formulários que são específicos. E a empresa que é a LLC, a LLC que o estrangeiro abriu aqui, ela é americana, concorda? Mas o dono é estrangeiro. Não, ela é americana. A empresa eu estou abrindo aqui nos Estados Unidos, tá? Mas o dono é estrangeiro. Então, se você é estrangeiro, quando ela der faturamento, você tem que recolher pela tabela, como fala no Brasil, você tem que recolher, a empresa tem a obrigação de recolher, tá? Uma percentagem alta, que é atualmente de 37% para a pessoa física, ok? Para arredondando. Então, não importa se vai dar 10% de lucro, a empresa tem que recolher esse dinheiro e mandar para o governo, que é uma desvantagem. A gente está falando quase 40%. Em termos de fluxo de caixa, nos anos que você está começando, isso é uma paulada. Então, esse dinheiro ele fica sempre meio preso. Aí o Douglas faz o imposto e ele vai pagar 10%, ou vai pagar 15%. Eles vão te devolver o resto do dinheiro. Tá? É uma coisa que eu não gosto. Mas, por outro lado, pensando bem, quando você for tirar o lucro da empresa, tá? Você tem mais flexibilidade com esse negócio que eu falei de você ter que tirar o dividendos, né? E você pagar o imposto 2 vezes. Quando dá lucro, geralmente a tabela que você... A grande diferença também, pessoal, é o seguinte, ó. Eu não vou botar isso que vai tá meio rabiscado. Corporação e LLC. A LLC, ela nunca paga imposto, a empresa em si. É como o S-Corporation. Quem paga é o dono. Ele paga na pessoa física. E muitas vezes acontece, tem casos e casos, que se fosse na corporation, daria muito mais do que a tabela dele na pessoa física. Entendeu? Que é uma outra vantagem também. Então, eu acho que eu já falei demais disso aí, daí para frente. Falou. Né? Vamos mudar o seguinte. Eu quero... Bem, agora é o seguinte, o Francisco, qual o contato que a pessoa vai fazer para você se ele quiser abrir uma empresa? Qual o telefone que ele liga, qual o site que ele vai? Alguém vai te escrever aí nos comentários qual é, porque a pessoa, de repente, ela vai querer fazer um contato com você para falar sobre essa questão de empresa. Tá? Agora, eu queria falar com você o seguinte, eu não quero abrir empresa droga nenhuma, eu vou ir para trabalhar, vou arrumar um emprego e eu vou trabalhar aí. Vem cá, qual é a única certeza que a gente tem aqui depois da morte aqui nos Estados Unidos? Que vai pagar imposto. Vai pagar imposto, a não ser que você seja presidente. Então, você vai... Mas você vai pagar imposto. Né? Então, explica aí. Todo mundo paga imposto mesmo ou é conversa fiada para dar um migué? Bom, se você não for o presidente, todo mundo paga imposto. Se você tiver na situação, né, de que você não tem que pagar nada, a coisa não foi boa. Basicamente, você não viveu, você sobreviveu. Agora, obviamente que tem uma série tem créditos e benefícios para uma família de baixa renda. Né? Eu acho que é melhor a gente separar dessa parte migratória, porque está muito confuso hoje. Tem pessoas que estão fora de status, que têm um número e declaram imposto já há anos e anos e anos, e que essa lei nova cortou uma série de créditos. Né? Então eu vou falar como essa pessoa está aqui,
com o visto, o green card, tudo certinho, ou seja lá o visto que ela foi A trabalhar. gente, primeiramente, a gente não aconselha ninguém vir para cá sem visto, né? Não, com Então, eu estou certeza. considerando que você tem o teu visto, pô. Especialmente nos dias de hoje, né? Os momentos que nós estamos Nada vivendo hoje doido. são totalmente contra imigrantes, né? Anti-imigratórios. Então, isso vai depender muito, Douglas, porque a pessoa pode ter um emprego, um trabalho, ele trabalha, a esposa trabalha, ou pode ter o próprio negócio. Eu vou tirar essa parte de negócio, tá? Eu acho que a diferença É. fundamental é o seguinte. É lógico que eu tenho contato com o Brasil, eu tenho muitos clientes brasileiros e tudo mais, mas eu sempre falo assim, bom, falo que se eu conto no Brasil porque as coisas vão mudando com muita frequência. Mas, a princípio, a tabela de pessoa física é mais baixa, ok? Do que a nossa tabela aqui, ok? Por outro lado, até um determinado nível de income, que a gente é considerado de baixa renda até média renda, né? Classe média, vamos dizer, se você tem filhos, você tem certos créditos. Se você tem um rendimento razoável, você tem certos créditos. Você pode abater... Eu estou falando de imposto de renda, tá, gente? Depois eu vou falar de encargo social. INSS ainda é o INSS, não sei. E Social Security. Eu não estou falando disso, tá? Você tem direito a uma tabela básica. Se é um casal, eu estou arredondando o número, né, que ele muda todo ano, é $24 mil. Então, vamos dizer assim, o cara ganhou $100 mil. Aí de cara ele tira $24 mil. Tá? Se ele tem uma casa financiada, ele pega o que é maior, ou a dedução básica, ou os juros da casa, o imposto predial, as doações para a igreja, despesa médica é limitado. E aí ele chegou no final, a tabela do imposto pessoa física, obviamente que vai de 0 até... era 40, agora está em 37%. 37%. Só que isso é uma tabela progressiva. O cara para pagar. Aí a pergunta que eu faço pessoal: você quer pagar quanto? 0 ou você quer estar pagando 37? A maioria responde errado. Eu prefiro estar pagando 37. Eu queria pagar $100 mil por ano de imposto de renda. Exatamente. Então isso aqui fica pipocando o negócio do telefone toda hora. Então, é uma tabela consideravelmente. O que eu quero dizer assim, talvez o cara ganhou $100 mil, ele vai calcular e tem umas deduções e tal, e vai calcular sobre 75 e ele vai pagar nessa faixa aí, vamos dizer, na faixa de 10%. Talvez no Brasil seria menos. Então, eu acho que à medida que você vai subindo, ela vai, né, ficando na 15, 20 e por aí vai. Ela realmente é pesada. Isso para quem não tem jeito de ter corporations and business, né, que vai tudo pelos business, né? Isso é aquele cara que ele ganhou o contra-cheque ali, o que ele botar ali é que a gente fala, black and white, é preto e branco, não tem como você inventar, é um cálculo, ok? Então o imposto de renda se aplica a todo aquele que ganha dinheiro aqui nos Estados Unidos, seja você recebendo direto de uma companhia, seja recebendo pela folha de pagamento, seja recebendo por um biscate, né? Se for Seja recebendo um autônomo, ele vai ter que declarar, ele vai receber um formulário que ele vai ter que declarar. Então você não vai ter jeito de escapar, meu colega, do imposto de renda. Não. O imposto de renda vai estar esperando por você, entendeu? E o que o Francisco falou, ele vai estar entre 0 e a 37%. Você vai, claro, que vai ter as deduções normais, como você tem no Brasil, todo mundo tem dedução, aqui também tem as deduções. Agora, uma coisa interessante que o Francisco estava falando, e ele ia falar, né? E eu vou puxar para ele aqui, que parte do teu imposto que você paga vai para o seu INPS, o seu Social Security, não é isso, Francisco? Você falou mais ou menos isso, mas eu falaria de outra maneira. Eu falei agora só de income tax, imposto de renda. Tá? A outra parte é encargo. Não, sim. Esse cálculo tudo que eu falei é imposto de renda, tá? Que não tem nada a ver com encargo social e INSS. A princípio, o esquema aqui é igual o do Brasil, é bem parecido, que só tem uma coisa que diferencia. Tem dois casos. O cara que trabalha para uma empresa, qualquer empresa, como no Brasil, o INSS é descontado. Metade é dele, metade a empresa paga, certo?
Eu não sei atualmente quanto é que é. É um percentual, né? Não sei qual percentual. Aqui, o Social Security, que é o encargo social, vou dizer, americano, seria 7,65. Ou seja, se eu estou trabalhando para a Raizer, ok? Ele vai descontar em todo cheque que ele me pagar, ele vai pagar 7,65 para mim e eu vai descontar do meu salário 7,65. E esse dinheiro é arrecadado para duas finalidades. Tanto a aposentadoria, que é o Social Security, e o Medicare, que é o seguro de saúde na aposentadoria. Que é realmente bem válido, porque quando a pessoa se aposenta, né, a faixa etária, o seguro aqui, tá essa confusão que todo mundo sabe, né, não sei. Tá bem difícil esse negócio de seguro de saúde aqui, tá bem complicado. Mas, anyway, esse encargo social, para o trabalhador que recebe na folha com desconto, tá, é mesmo. Ele não pode ser o que ele ganhar. Tem os limites aí de valores muito altos que ele para de pagar, que é o máximo da aposentadoria, ok? Ele para de descontar, porque a aposentadoria é limitada. Geralmente aqui a ideia seria também, como no Brasil, de fazer uma aposentadoria privada para ter um income adicional, porque a aposentadoria aqui ela é relativamente muito baixa para o cara manter o padrão social que ele vive, né? É lógico que ele já vai ter um patrimônio, a casa está paga e por aí vai. Agora, o que o pessoal se bate cabeça muito quando chega aqui é que quando ele vai ser autônomo no Brasil, o cara escolhe, a não ser alguma coisa mudou, não sei, gente, mas a princípio eu acho que era assim, olha, eu vou descontar, eu quero me aposentar como autônomo. Então eu escolho quantos salários mínimos, não é isso, que eu quero pagar. Se eu quero pagar sobre 10, se eu quero pagar sobre 20. A opção é sua. Aqui não, se eu sou autônomo, se eu ganhei esses 100 mil dólares, que eu fico falando toda hora, tá? E aí eu vou botar minhas despesas, e seja lá o que foi, ficou em 100 mil dólares ainda, eu vou ter que pagar os dois, tanto a parte do empregador como do empregado. Tem que pagar em dobro. Então são 15.300 dólares só aí. É um valor muito alto. Se a gente baixar um pouco essa renda, Douglas, o que acontece? Muitas pessoas, quando você pega a declaração, para a pessoa que é leiga, você fala, pô, estou pagando 4 mil dólares, estou pagando 5 mil dólares. Ela está pagando ali quase nada de imposto e 80% de encargo social. Num nível aí de 30, 40, um salário baixo, alguma coisa assim, e por aí vai. Tem um... Alô, Francisco? Voltou. Voltou, tá. Então, deu para entender essa parte aí? Perfeito. Muito básico. Francisco, foi joia. A ideia é que o pessoal saiba que não tem como chegar aqui e não passar de alguma forma de pagar imposto, ele vai pagar imposto. E a dica é que você que vem para cá montar uma empresa e procure um contador que possa te dar suporte e um suporte adequado para você depois não pagar o imposto errado e pagar mais por isso. Francisco, como é que a pessoa faz para te contactar? Vou passar o telefone, vou passar o e-mail e o website está em construção, então prefiro não passar agora. Só falar uma coisa rapidinho, bem rápido. Fala à vontade. É importante o pessoal... Nós temos 10 minutos. Não, é importante o pessoal saber também que não é só essa parte de pagar, né? Se a pessoa começa a contribuir, vem para cá e passa a morar aqui, o mínimo são 10 anos. A partir de 10 anos, ela tem direito à aposentadoria. É lógico que ela vai ser pouca, porque a aposentadoria é a média de todos os anos de trabalho. Se o cara trabalhou aqui 40 anos, são 40 anos de média. Se ele tem 10 anos, né, vai ser dividido pelos anos, vai diminuir muito esse valor. Mas ele pode fazer aqui e vai ter direito também à aposentadoria, independente dele ter chegado aqui, sei lá, com a idade que chegou. E tem até um projeto, né, dos dois países fazer um acordo que nunca sai, não sei, de juntar as duas aposentadorias. Tem muita gente que está aqui e largou de lá. Tá? Ok, então o telefone para contato é código de área 954, telefone 782-1829. 954, repete aí. 954 782-1829. E não sei se a Flavinha podia botar no comentário aí, que ela botava aqui, o pessoal visualizava, que seria melhor, né? E o e-mail é tax, eu vou falar depois eu soletro, taxpro,
Você tem um papagaio aí? Eu tô vendo papagaio aqui, eu assoviar aí. Está escutando os papagaios? Então, lá, então, tá na hora do ataque do papagaio. Ó, ó. Ok. TaxPro@bchoice.com. Eu acho que a Flávia saiu. Tax. T-A-X é o que você vai, o Douglas falou, não escapa, né? T-A-X é tax de taxas, imposto. Pro é o cara que é bom naquilo, P-R-O, ok? Arroba, ok. B de bola, B de business, que é o nome do, você tem um negócio, um business. Choice, C de cachorro, H de Hélio, O de Otávio, I de inteligente, C de cachorro de novo, E de Eduardo.com. taxpro@bchoice.com. Qualquer problema, o telefone é mais fácil. O telefone, a pessoa que você ligar, a atendente vai lhe passar o nosso e-mail. E nós estamos ainda na fase do coronavírus. Eu preferi ainda não abrir o escritório. Estamos todos trabalhando de casa, mas com um sistema centralizado. O Francisco, depois, quando a gente encerrar o vídeo aqui, ele vai ser publicado, aí pode fazer um comentário nele lá, colocando as informações. Ótimo. Tá. Francisco, obrigado pelas suas dicas. Eu sei que grande maioria do pessoal vai ouvir e vai ficar com mais dúvida, por isso que a gente tem que colocar um número para ele poder te ligar para você. Né? Não é uma coisa simples e nem é uma coisa que você dá 3 pontos, faz isso, então não rola assim. É muito complicado. Né? É muito complexo. Então tá, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, tá? Por você estar com a gente. E fica ligado aí, quinta-feira não vai ter live. Nós vamos ter uma live só na outra terça-feira. A nossa convidada que vai falar, queria falar nessa quinta, ela só vai vir na próxima terça. Fica ligado aí, tá bom? Um abraço para você e obrigado por ter acompanhado a gente. Tchau, um abraço.